comportamento físico na química orgânica, e é claro que nós vamos fazer uma relação disso com a química não orgânica, né? Com a inorgânica também. Pessoal, então, em primeiro lugar, o comportamento físico, nós vamos trabalhar basicamente duas propriedades com vocês aqui, que é o ponto de fusão e ebulição e também a solubilidade, tá bom? Então, para a gente trabalhar essas questões, primeiro nós temos que retornar nas forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São as atrações entre duas moléculas diferentes. A primeira força intermolecular que nós vamos trabalhar é a ponte de hidrogênio, tá? A ponte de hidrogênio ela acontece sempre que nós tivermos o hidrogênio ligado diretamente a flúor, ou ligado diretamente ao oxigênio, ou ainda ligado diretamente a nitrogênio. Então, ponte de hidrogênio é sempre que nós tivermos hidrogênio ligado diretamente ao flúor, diretamente ao oxigênio ou diretamente ao nitrogênio. Isso é a ponte de hidrogênio. Substâncias que possuem ponte de hidrogênio têm o ponto de fusão e ebulição mais altos que as substâncias que não possuem pontes de hidrogênio. E as substâncias que possuem pontos de hidrogênio também possuem maior solubilidade em água, se comparadas com outras que não possuem ponto de hidrogênio e que tenham mais ou menos a mesma massa, ou ainda massa molecular equivalente. Aqui nós temos o exemplo de duas estruturas, duas moléculas do etanol. Aqui nós temos o etanol em cima, e aqui na parte embaixo, representado, nós temos uma outra molécula de etanol. Bom, o que é a ponte de hidrogênio? Então, qual é a condição para ter ponte de hidrogênio? É ter hidrogênio ligado direto ao oxigênio. Então, eles têm hidrogênio ligado ao oxigênio? Sim. Ou a nitrogênio ou a flúor. Na orgânica, vai ser H ligado ao A ou H ligado ao N. Quem é que vai ter isso aí? Ácido carboxílico, álcool, né? Tem H ligado ao oxigênio. Quem mais? Fenol. Aí quem é que vai ter H ligado ao nitrogênio? As aminas, nem todas, né? Aí tem que ver que tipo de amina é. Se você tiver, por exemplo, uma amina terciária, por exemplo, trimetilamina, ela não vai ter ponto de hidrogênio, porque o nitrogênio vai ter 3 radicais metil ligados a ele, né? E não vai ter hidrogênio ligado ao N. Tem as amidas também, que podem ter pontos de hidrogênio. Então aí tem que ver que substância está sendo, digamos assim, considerada. Mas eu posso dizer que todos os álcoois realizam ponto de hidrogênio. Eu posso dizer que todos os ácidos realizam ponto de hidrogênio, e eu posso dizer ainda que todos os fenóis realizam ponto de hidrogênio. Agora, nem todas as aminas e nem todas as amidas, tá? Bom, a questão importante aqui é o seguinte: o que é a ponte de hidrogênio ou o que é a força intermolecular? É essa atração que está representada aqui pontilhada. Ó. Então, a atração pontilhada é, na verdade, a ponte de hidrogênio, que é o que torna o ponto de fusão e ebulição maiores, porque aí quando eu for ferver essa molécula, essa atração aqui não vai deixar uma molécula se separar da outra. E a ponte de hidrogênio também, ela faz com que, além do ponto de fusão e ebulição serem mais elevados, a solubilidade em água seja maior. Tá? Segundo tipo de força são as forças de polo-dipolo, tá? As forças de polo-dipolo são as forças de atração entre moléculas polares. Exemplo, os haletos de alquila, né? Cloro, metano, cloroetano, clorofórmio. E os éteres. E os éteres é um outro exemplo também, mas tem também cetonas, aldeídos. A questão toda é assim, como é que eu vou saber que é dipolo-dipolo? Faz assim. Para ter ponto de hidrogênio, tem que ter H no O, ou H no N, ou H no F, que não vai acontecer na orgânica. H direto no F não vai acontecer na orgânica. Dipolo é todo o resto, menos hidrocarboneto. Tá? Hidrocarboneto é aquele cara que só tem carbono e hidrogênio. Então, assim, todo o resto vai ser dipolo, menos hidrocarboneto. Então, repetindo, ponto de hidrogênio tem H direto no F, ou H direto no O, ou H direto no N. Isso é ponto de hidrogênio. Se não for H direto no F, nem H direto no O e nem H direto no N, e não for hidrocarboneto, é dipolo-dipolo. Tá bom? Dipolo-dipolo é uma força menos intensa que a ponte de hidrogênio.
ela vai acontecer em moléculas polares. Então, ela terá um ponto de fusão e ebulição menor e ela terá também uma menor solubilidade em água. E a terceira possibilidade são as forças de Van der Waals, que é onde que nós temos nos hidrocarbonetos, tá? Então, os hidrocarbonetos, que são compostos que têm somente carbonos e hidrogênios, os hidrocarbonetos, eles são apolares. E por isso eles têm forças de Van der Waals, tá? Eles são com uma temperatura de fusão e ebulição muito menor e eles são insolúveis em água, tá? Mas na química, e principalmente na química orgânica, nada é definitivo, tá? Então, por exemplo, o hidrocarboneto é apolar, não é solúvel em água, ponto. Isso é fato, tá? Mas eu falei para você que semelhante dissolve semelhante, então nós vamos discutir sobre isso. Não falei ainda, vamos falar daqui a pouco, mas a regra geral é essa, semelhante dissolve semelhante. Então, vamos falar um pouquinho do ponto de fusão e ebulição primeiro. O ponto de fusão e ebulição é o seguinte, quem tem ponto de hidrogênio vai ter ponto de fusão e ebulição maior que aquele que tem dipolo, que vai ter ponto de fusão e ebulição maior do que aquele que tem força de Van der Waals. Ou seja, um álcool ou um ácido carboxílico vai ter um ponto de fusão e ebulição maior que um haleto, que vai ter um ponto de fusão e ebulição maior que um hidrocarboneto. Tá? Então, basicamente é isso aí. Ó. E aí nós temos os 3 exemplos aqui. Ó. Um álcool tem ponto de fusão e ebulição maior que o cloropropano, que é o haleto, e que vai ter um ponto de fusão e ebulição maior que o pentano. Não sei por que eu botei essa flechinha na direita, né? Porque não precisa, não tem ninguém para ser maior aqui. É esse que é maior que esse, que é maior que esse. Esse é maior que esse, que é maior que esse. E esse é maior que esse, que é maior que esse aqui. Beleza, show do boneco, né, gurizada? Vamos lá. E a solubilidade? Solubilidade é fácil. Semelhante dissolve semelhante. Então é o seguinte, solubilidade de um composto orgânico com água. Um composto orgânico será solúvel em água se formar ponto de hidrogênio. Mas por quê? Por que que diz isso aqui? Ó? Vamos lá. Vou botar o marca-texto. Ó, vou marcar texto aqui. Por que que isso aqui é verdade? Um composto orgânico será solúvel em água se formar pontes de hidrogênio com a água. Por quê, amiguinho? Porque é o seguinte, ó, a água, a fórmula dela está aqui, ó, O ligado a um H e ligado a outro H. Então, se a água tem O ligado a H, significa que a água forma pontes de hidrogênio. E o etanol, que é aquele cara que tem 2 carbonos, ó, pega o etanol, tem 2 carbonos, você vai notar que o etanol, ele também forma ponte de hidrogênio. Então, para ser solúvel em água, tu tem que ter ponto de hidrogênio, porque a regra diz que semelhante dissolve semelhante. Então, olha a forma do álcool aqui. Ó. Ele tem OH. Aí tinha 2 hidrogênio aqui, ó. CH2 e aqui tem CH3. Então, esse hidrogênio aqui, ó, da água vai ser atraído por aquele oxigênio do álcool. E esse hidrogênio do álcool vai ser atraído por um oxigênio de uma outra molécula de água que está aqui perto. Ó. Então, você pega assim, ó, pegar uma outra molécula de água que está aqui embaixo, isso aqui está tudo misturado. Está lá, por exemplo, numa bebida alcoólica, né? Você pega, por exemplo, a cachaça, que é uma bebida fabricada em larga escala no Brasil, parece que é a segunda bebida, se não me engano, mais consumida no Brasil, e ela é uma mistura, na verdade, é álcool e água, né? Tem, sei lá, 40%, 50% ali. Então, esse oxigênio da água vai ser atraído pelo hidrogênio do álcool. Então, isso que explica o fato de uma substância ser solúvel ou ainda ser miscível em outra, né? Você pega o álcool e a água, eles se misturam bem, né? Na verdade, o termo correto não é se misturam, porque se a gente for pensar, grosso modo, tudo se mistura, pois existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Algumas pessoas dizem, por exemplo, assim, água e óleo de cozinha se misturam. Da minha concepção, água e óleo se misturam, eles não se solubilizam, o que é bem diferente. Eles não são miscíveis, ou ainda, eu posso dizer que água e óleo são immiscíveis. Né? Por quê? Porque o óleo de cozinha, ele é basicamente constituído por cadeias muito grandes de carbonos e hidrogênios, e no óleo de cozinha predominam as forças de Van der Waals, tornando ele muito semelhante aos hidrocarbonetos,
Exemplo de mistura de hidrocarbonetos ou petróleo. O que tem no petróleo? Tem gasolina, tem óleo diesel, né? Tem querosene. O que mais que tem no óleo? Tem a parafina da vela. Então tem uma série de coisas aí que a gente conhece e algumas coisas que a gente nem faz ideia. Plástico também vem do petróleo, borracha vem do petróleo. Tudo isso aí basicamente é dentro da sua constituição é hidrocarboneto, tá, gurizada? Então é um troço, é bem legal isso aí, trabalhar com essas questões, tá bueno? Então, o composto orgânico será solúvel em água se formar pontos de hidrogênio com água. E isso aqui não é bem assim também, tá? Tu vai pegar um álcool assim, ó, imagina um álcool que tenha 40 carbonos. Aí que eu quero te mostrar, ó. O álcool tem um horror de carbono. Quanto maior o número de carbonos, isso aí tu pode guardar, menor a solubilidade em água. Então imagina um álcool assim, nem vou botar os hidrogênios, eu não vou ficar fresco botando hidrogênio aqui. Mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte, álcoois até 4 carbonos são infinitamente solúveis em água. Vou repetir, álcoois até 4 carbonos infinitamente solúveis em água. Álcool, isso aí falando de monoálcoois, né? De álcoois aí até vai mudar alguma coisa, mas não muito. O que é monoálcool? Tem uma hidroxila. Agora, álcoois com 5 carbonos, a partir de 5 carbonos, né? 5 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto maior o número de carbonos do álcool, menor a sua solubilidade ou a sua miscibilidade em água. Por que isto? Porque, meu amigo e minha amiga, é simples. Se você tem mais carbonos, você fica mais semelhante a um hidrocarboneto. Então, existem álcoois que são solúveis em água, né? Mas não tão solúveis em água. Agora, assim, ó, no final das contas, o etanol, eu vi ontem até no material, o etanol ele vai ser solúvel em água, porque ele tem esses carbonos, perdão, ele tem a ponta de hidrogênio, mas o álcool ele também é solúvel na gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto. Por que o álcool consegue, ao mesmo tempo, ser solúvel em água e também ser solúvel em gasolina? Porque o álcool, meu amigo, ele tem 2 carbonos. Então ele é mais ou menos um cara meio coringão nesse sentido. O álcool ele tem esses 2 carbonos que torna ele semelhante ao hidrocarboneto, então ele é solúvel na gasolina ou em outros hidrocarbonetos aí, né? E ele também tem uma solubilidade boa em água. Inclusive tem um método para descobrir o percentual de álcool na gasolina, que é simplesmente, claro, você em alguns casos adiciona uma pequena quantidade de sal, mas é uma extração, né? Você coloca, entre outras coisas, digamos assim, seguindo algumas técnicas, você coloca água, né? Você pega um pouco de gasolina, coloca com água, chacoalha, né? Agita bem, espera, faz uma extração, e aí o álcool que está solubilizado na gasolina, ele vai ficar solubilizado na água, e aí você pode mede a quantidade de gasolina que você tinha no início, né? Mede a quantidade de gasolina que você conseguiu separar, porque aí o álcool que estava na gasolina vai sair, e aí você descobre se ela está dentro dos parâmetros aceitáveis para o consumidor, né? Então, são questões muito simples, né? As pessoas dizem assim, saber química, eu vou saber química para quê? Para você se defender na vida, que nem matemática, né? Você tem que saber matemática para fazer conta, você tem que saber matemática para não ser passado para trás, né? Você vai lá no mercado comprar um fraldão lá, você virou pai, né? E de repente isso acontece, a gente vira pai, vira mãe de repente, né? Isso aí não é uma coisa. Claro que a gente sabe como é que acontece, mas assim, ó, você vai comprar fralda, aí o cara diz assim, pacotão econômico. Aí chega lá, tantas fraldas por tanto. Você faz a conta, é mais cara às vezes que o pacotinho pequeno, né? Ou você vai comprar um líquido, um suco lá, embalagem econômica do suco X. Aí tem 5 litros lá, é barato. Aí fez a conta ali, comprando de 1 litro vezes 5 sai menos que os 5. Então tem que estar antenado nessas coisas aí. Por isso que é importante matemática e a química também. Tá? Bom, mas então é isso. E aí tem aqui embaixo, né, mais ou menos o que eu falei, que é para compostos orgânicos que formam ponto de hidrogênio com água, vale a regra geral.
de pequena cadeia carbônica são solúveis em água. À medida que a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade em água diminui, claro, ele fica mais parecido com hidrocarboneto. Então, para fechar, solubilidade. Duas coisas. Primeiro, cadeia pequena é mais solúvel. Cadeia grande é menos solúvel. Certo? Segunda coisa, quem tem ponto de hidrogênio é mais solúvel do que aquele que tem dipolo permanente, que é mais solúvel do que aquele que tem Van der Waals. Ponto de fusão e ebulição. Primeira coisa, para compostos que são na mesma função. Por exemplo, vou comparar um álcool com um álcool, um éter com um éter. Vou comparar um álcool que tem 2 carbonos com um álcool que tem 4 carbonos. Um éter que tem 2 com um álcool que tem 4. O ponto de ebulição aumenta com o aumento da cadeia. Tá? Então, quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de ebulição. Mas isso para compostos de mesma função. E um composto de cadeia normal vai ter ponto de ebulição maior do que um composto de cadeia ramificada. Você tem lá o butano, que tem 4 carbonos, e você compara o butano de 4 carbonos com o metilpropano, que também tem 4 carbonos. Só que tem 3 carbonos na cadeia principal e 1 na ramificação. O butano tem maior ponto de ebulição que o metilpropano. Letra B. Para compostos associados por pontos de hidrogênio, você vai ter o seguinte. A ponto de hidrogênio em amidas é mais intensa que a ponto de hidrogênio em ácido carboxílico, por quê? O nitrogênio tem 2 hidrogênios ali, né? E a ponto de hidrogênio em álcoois é maior que as aminas. Então, amida mais que ácido, ácido mais que álcool, álcool mais que aminas. Então, para composto de massa molecular equivalente, ou seja, são funções diferentes, então eu devo comparar compostos com massas próximas, pelo menos. Ponto de ebulição em amidas é mais intenso que o ponto de ebulição em ácido carboxílico, ou seja, é maior. E o ponto de ebulição em ácido é maior que o de álcool, e o ponto de ebulição no álcool é maior que aminas. Beleza, gurizada? E é isso, tá? Propriedades físicas, é isso aí, gurizada. Tá? É isso que nós temos que saber sobre propriedades físicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Eu só vou encerrar a gravação para que o pessoal que vai assistir depois, né? O pessoal gosta de assistir mais curtas, né? Digamos assim, aulas mais curtas. Então, vou parar a nossa gravação. Um abraço para todos que estão aqui e para aqueles que estão assistindo a gravação. Show de bola!